Banco do Brasil acabou de entregar o pior resultado entre os 4 maiores bancos da Bolsa e um dos piores resultados na história do banco. O lucro do primeiro trimestre de 2026 caiu 46% em comparação com o mesmo período do ano anterior, uma queda de mais de 3 bilhões. E sobre o valor da ação, está pertíssimo da mínima dos últimos 12 meses. Geralmente, o comportamento dos investidores tende a ser dois: ou foge correndo com medo do prejuízo, ou se aproveita da oportunidade para comprar mais barato. Eu usei o Claude para analisar o momento do banco e desenvolver contramedidas que possam garantir uma oportunidade de lucro dentro do mercado. Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e esse é mais um vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, isso me ajuda demais. Bora pro vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu criei uma apresentação personalizada usando o Claude sobre a análise desse resultado do Banco do Brasil e como a gente pode tirar proveito disso. O Banco do Brasil não está quebrando, mas ele está sangrando de um jeito específico. E uma das maiores razões é a alta no custo do crédito, o que dificulta a tomada de empréstimo das pessoas, sempre acaba abaixando o resultado do banco. E bom, como vocês podem ver, teve uma baixa de 46% no lucro, se comparado com o mesmo período em 2025, chegando a abaixar mais de 3 bilhões de resultado, com a ação próxima ao valor mínimo nos últimos 12 meses. E os principais motivos para isso estar acontecendo são dois. O primeiro deles é o agronegócio. Devido ao aumento do custo do crédito no Brasil, as safras ficaram mais fracas, houve uma queda na produção de soja e milho, muitos produtores acabaram renegociando suas dívidas, mais provisão, menos lucro. Agora, outro fator. O Banco do Brasil ele foi o principal atingido em comparação com outros bancos, como por exemplo Itaú e Bradesco, tendo em vista a força do crédito rural para o Banco do Brasil. Ou seja, se o setor está mal, consequentemente o banco tende a decair também. Agora a pergunta que fica: a queda é um buraco temporário ou uma deterioração estrutural devido ao cenário macroeconômico? É isso que a IA vai dissecar para a gente. O que realmente conseguimos tirar proveito da inteligência artificial para que ela possa executar para a gente usando de vantagem competitiva nesse segmento? E não, ela não vai prever o preço da ação para a gente. Agora, o ponto-chave da análise é você cruzar os dados e indicadores financeiros, que esses dados sim, por mais que eles não consigam dar uma predição 100% concreta, você consegue entender para que rumo o mercado está se comportando e qual caminho o ativo tende a trilhar. Como interpretar balanços, indicadores como o indicador PL, indicador PVP, indicador de ROI, com o histórico, o nicho, as notícias. Você cruzando todos eles usando IA, você consegue ter uma boa predição sobre a tendência do ativo. Por exemplo, desde 2025 a B3 oferece um serviço grátis de inteligência artificial, cujo mesmo é capaz de analisar ativos, chamado Bridgewise. Enquanto muitos ficam fixados apenas no lucro, eu prefiro a vertente do ROI, que é o retorno sobre o investimento. É o quanto o banco gera de valor para cada real utilizado do acionista. Se o ROI estiver abaixo de 7,3%, está abaixo do custo do capital do próprio banco. Tradução: hoje o Banco do Brasil destrói valor ao invés de criar. E esse é o verdadeiro X da questão. Será que a ação está no seu piso ou ela consegue descer ainda mais? Um PL de 4 ou 5 pode parecer barato, mas no lucro projetado, o ideal seria um múltiplo de 6,6, pois não é tão barato assim, tendo em vista também que o dividendo encolheu, com um dividend yield de 5% do Banco do Brasil, contra 7% do Itaú, 8% do Bradesco. Porque a máquina vence as pessoas nesse aspecto. Um único fator, chamado emoção. O investidor pessoa física, ele tende a se agarrar numa mentalidade de: eu já perdi tanto que agora eu vou segurar mais para ver onde dá. Ele já aceitou a perda e ele acha que assim, tá na chuva, é para se molhar, sendo que você pode se molhar muito mais e você pode até chegar a sangrar de tanto se molhar nesse aspecto. Ou seja, nessa situação, deixar a emoção de lado é muito importante. Se você observar movimentações de grandes nomes do mercado, você pode perceber que ninguém está comprando, pois acreditam que o preço ainda tende a baixar. No final do dia, essa tese toda depende de uma variável: a inadimplência do agro. O custo do crédito, enquanto ele ficar muito alto, o banco vai parar de performar, porque indiretamente o resultado do banco acaba sendo o resultado do setor do agronegócio. Então, enquanto o setor ainda estiver em baixa, a tendência é abaixar ainda mais. Então, se você quiser saber de preço do Banco do Brasil, você precisa com certeza acompanhar essa variável. Ou seja, tudo se resume a acompanhar a inadimplência do agro para entender se o preço vai abaixar ainda mais ou se vai subir. Essa é o verdadeiro indicador-chave para esse ativo nesse momento. Umas dicas relevantes: não ficar muito preso apenas à manchete da queda, e sim olhar para os indicadores como ROI e lucro projetado. Isso daí vai dizer muito sobre a inadimplência. E antes de comprar qualquer tipo de ativo, salve esse vídeo para entender por que a gente tem que olhar para os indicadores ao invés de se manter apenas pela emoção do: ai, eu vou vender logo para não perder mais dinheiro,
ou eu vou comprar agora que é uma oportunidade. Nem sempre você tem apenas essas duas opções. O mercado é mais complexo que isso. E a máquina tá aí para provar que é possível sim você sozinho conseguir investir e ganhar de muitos fundos, bater neles e subir e crescer e ganhar dinheiro. Não posso prometer a riqueza, mas consigo prometer uma aposentadoria livre de dependência de terceiros. Agora, a pergunta que fica: você vai comprar R$ 20 ou vai esperar a taxa de inadimplência cair? Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e esse foi mais um vídeo.